Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne neste sábado, dia 1º de novembro, encerrando as atividades do dia. Vamos ter a palestra pública, contando hoje com a presença de nosso irmão, que sempre nos brinda, vindo à nossa casa, nosso irmão Francisco Araújo, trabalhador, como sempre frisamos, da causa e da casa espírita, dirigente do Centro Espírita Chão de Flores, aqui em Sobradinho. Já desejando ao nosso irmão o amparo da espiritualidade e a todos nós que estamos aqui, as nossas famílias, dando também boas-vindas aos irmãos desencarnados, nossos mentores, nossos colaboradores. Sábado é um dia de alegria e festa em nosso auditório. Meus irmãos, Monte Alverne disponibiliza links nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook, onde ali são listadas as tarefas que são realizadas semanalmente aqui. Quase todos os dias o Monte Alverne abre as suas portas para um tratamento espiritual, para a desobsessão, para o trabalho de passes, atendimento fraterno, etc. Então, os interessados podem buscar ali, inclusive as palestras que são realizadas aqui aos sábados, ficam no YouTube, ali arquivadas no canal do YouTube Palestras MA. Então, todos que, porventura, não puderem estar aqui hoje, podem assistir durante a semana, deixar o seu like, como a gente sempre fala, né? Então, é uma maravilha mesmo estarmos envolvidos com a causa espírita nesses dias tão turbulentos. Vamos pedir inicialmente a nossa irmã Isa para fazer a prece inicial e logo após nosso irmão Acácio fará uma leitura preparatória. Então, como o Sérgio falou, hoje foi um dia realmente muito movimentado, desde o café da manhã, onde os trabalhos estão terminando agora, sendo que à tarde realizamos a sopa do tio Tom, às 14 horas. Eu mais alguns amigos pudemos visitar o cemitério, lembrando dos nossos familiares. E agora estamos aqui, terminando o dia, com o nosso querido companheiro Chico. E na noite de hoje nós pedimos permissão à espiritualidade para dedicar o nosso trabalho a todos os nossos familiares que já retornaram à pátria espiritual antes de nós. Todos nós temos alguém, pai, mãe, esposo, irmã, neto, sobrinho, enfim, todos possam receber a visita da espiritualidade e receber também de cada um de nós, os familiares que ainda aqui se encontram, carinho, gratidão por tudo. Amado Jesus, uma vez mais nós estamos reunidos em vosso nome. Tu que disseste, quando 2 ou mais estivessem juntos em seu nome, ali estaria. É nessa certeza, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite. E nós te queremos agradecer pela força, pela coragem, pela fé, esperança que sempre nos dás. Sendo que há momentos difíceis, desafiadores e há momentos de alegria. Mas sabemos que tu estás sempre conosco. Tentamos sempre fazer o melhor. E que na noite de hoje, realmente, os nossos irmãos que já se encontram do outro lado da vida possam ser visitados, possam também nos visitar. E todos aqueles que já aqui se encontram para assistir também ao nosso trabalho, recebam todo o amor e o carinho dessa casa, Monte Alverne do Brasil. Que Pai Francisco, nosso patrono, possa abençoar a cada um que aqui está, encarnado e desencarnado,
e que nós possamos e saibamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de alegria, principalmente nos momentos difíceis. Por tudo isso nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos e a todas. A nossa leitura de harmonização é do livro Um Minuto com Jesus, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia do fundador desta casa, Ariston Santana Teles. Ela inicia com uma citação de Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. E o comentário do nosso irmão. Existe o sono físico e também o adormecimento da consciência. Quantas vidas que parecem sombras, quanta gente endurecida na indiferença e na ociosidade. E prossegue o nosso irmão. O mundo passa por conflitos e crises difíceis porque ainda não despertou para o Evangelho de Cristo. Esse despertar, porém, não pode ser fenômeno coletivo, de massa. Cada alma ergue-se no seu tempo, seguindo sua própria evolução. Não durma enquanto brilha o sol. Esteja alerta. Desfilam à sua frente muitas e boas oportunidades. Esteja atento. Aproveite as horas e os minutos. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse, é do livro Um Minuto com Jesus, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. Caríssimos irmãos e irmãs, essa exortação que nos traz essa mensagem, ela me trouxe de imediato à mente aquele planejamento reencarnatório, que é aquele processo de preparação para a vida terrena, onde mentores espirituais e o próprio Espírito definem as experiências e desafios necessários para a sua evolução. Esse planejamento inclui a escolha de família, de trabalho, de cidade, de país, onde nós vamos reencarnar. Mas é importante aqui deixar consignado que, embora estabeleça diretrizes esse plano, ele não violenta o livre-arbítrio, ou seja, permite que o indivíduo modifique a sua trajetória durante a sua existência. Como funciona esse planejamento? Os espíritos mais esclarecidos, os trabalhadores especializados, auxiliam na preparação do plano, principalmente para aqueles que ainda não têm a mesma autonomia. O próprio Espírito também escolhe muitas provas. O plano ele proporciona aprendizados morais e
intelectuais. As dificuldades e provas são escolhidas com base no que o espírito precisa para progredir, podendo ser expiação, que é aquelas consequências dos nossos erros passados, ou para aprendizado, para que nós possamos alavancar a nossa existência. Então, caríssimos irmãos, essa nossa exortação que nos trouxe hoje aí, essa mensagem, é justamente para que nós aproveitemos essa oportunidade da reencarnação para alavancarmos o nosso desenvolvimento individual, pessoal. Vamos aproveitar, vamos tentar, pelo menos, cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Vamos enfrentar ali com destemor, com Jesus sempre orientando as nossas decisões, sempre as nossas atitudes sendo baseadas, sendo balizadas pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigado. Obrigado, irmão Acácio, pela preparação. Então, como já dissemos, é uma alegria muito grande contar com o nosso irmão Francisco esta noite. Ele que há tantos anos acompanhou praticamente o nascimento também aqui do Monte Alverne e de outras casas irmãs. Para nós é uma grande satisfação tê-lo conosco nessa noite, juntamente com seus benfeitores, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Hoje o tema, a crise da morte. Fica à vontade, Francisco. Boa noite a todos. Nosso irmão Acácio falou do planejamento reencarnatório, né? Com muita propriedade. E a gente vem aqui falar do nosso planejamento desencarnatório, né? Será que nós estamos nos preparando para desencarnar? Francisco Cândido Xavier, o Chico, né, no YouTube, é feita uma pergunta para ele, esse vídeo está aí, é muito visto, se ele tinha medo da morte. E ele fala que não, que a nossa morte se dará num clima, né, que envolveu toda a nossa vida, de forma que ele não tinha medo da morte. E aí eu pergunto, nós tivemos a mesma vida que Francisco Cândido Xavier? Ele diz que não precisa ter medo da morte. Mas a gente fica refletindo sobre isso, né? Se a nossa morte vai se verificar, né, num clima em que nós vivemos, como será esse clima? Se nós passamos a vida inteira, por exemplo, magoando e sendo magoado, isso vai influenciar na hora do desencarne. Se nós não conseguimos perdoar, se nós não conseguimos nos desligar de muita coisa, né? Muitos de nós espíritas temos medo de desencarnar. Na verdade, a gente não tem que ter medo de desencarnar, né? Nós temos que desejar a nossa desencarnação. Essa é a verdade. Nós temos que ter medo de não desencarnar, de morrer e não desencarnar. Então, o que é morrer e o que é desencarnar? Emmanuel, no livro que traz o nome dele próprio, Emmanuel, fala da paz do último dia. Aqueles que viveram para as coisas espirituais desfrutarão da paz do último dia. E aqueles que não viveram para as coisas espirituais sentirão todo o peso de
não termos sido aquilo que deveríamos. Doutrina espírita é uma religião de observação. Kardec observava, fazia as perguntas aos espíritos, e dessas respostas que ele obtinha, ele foi organizando a doutrina. Foi codificando como que cada aspecto se dá sobre os vários assuntos. E ele observou exatamente isso que o Chico fala no vídeo e que Emmanuel fala em uma das suas mensagens. Que para alguns a morte ela é tranquila. O espírito está sereno, sabe o que lhe aguarda e está pronto para enfrentar a realidade do mundo espiritual. Outros choram, se debatem, se revoltam, se apavoram. Então Kardec ele observou essas duas coisas. Ernesto Bonzano tem um livro que traz exatamente o título da nossa fala hoje. A crise da morte. E o que é morte, se ela é diferente de desencarnação? É o que a gente vai procurar ver nessa noite, é o que a gente vai tentar passar. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, ele diz: aquele que crê em mim não verá a morte. Aquele que crê em mim não verá a morte. Então, o que é ver a morte? É uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Morrer dói? Morrer não dói. A morte, ela não traz dor alguma. Mas desencarnar pode sim trazer dores cruciantes para nós. Então, o que é ver a morte? E se a pergunta de Jesus fosse outra, né? Aqueles que creem em mim não sentirão a morte. Então, nós temos essa situação. Então, a morte em si, ela é uma destruição do corpo físico. O Evangelho, capítulo 20, né, fala, né, aliás, é no capítulo 6, que a morte não existe, a morte da carne, porque a morte não existe. Mas será que a morte não existe mesmo? O que os espíritos quiseram dizer com isso? O que Jesus tentou passar para a gente quando falou que aquele que crê nele não vê a morte? Então, há aqueles que veem a morte. André Luiz, em uma de suas obras, ele chega numa casa e encontra um obsessor dentro daquela casa, atormentando a família inteira. E ele faz uma pergunta para o benfeitor espiritual. Esse espírito que daí, ele sabe que morreu? E o benfeitor responde: como não? Se ele acompanhou minuto a minuto a decomposição cadavérica. Olha aí, as palavras de Jesus ganhando sentido em nossa mente, em nossos raciocínios. Então, há espíritos que acompanham a decomposição e prosseguem ligado aos liames carnais, mesmo depois da decomposição, né, do corpo físico. No livro Antologia dos Imortais, algumas poesias nesse sentido. De pessoas extremamente vaidosas, apegada mais à forma do que à essência, que o corpo decompõe e o espírito continua ali. Então, a gente precisa entender dessas observações de Allan Kardec,
que alguns têm um desencarne tranquilo e outros, essas convulsões estetentóricas, como diz Emmanuel, está relacionado ao grau de desprendimento ou de apego às coisas materiais, ao próprio corpo. Como é que é a ligação do espírito com a matéria? No livro Céu e Inferno, Allan Kardec esclarece para a gente que nós temos um corpo físico, isso a gente já sabia, mas também a gente tem um corpo espiritual. Mas este corpo espiritual, ele é muito parecido, aliás, o corpo físico que é muito parecido com o corpo espiritual. E que nós estamos ligados, corpo físico a corpo espiritual, perispírito, átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula, órgão a órgão, tecido a tecido. Tamanha a coesão que existe. Da concepção, quando a nossa mãe engravidou, houve a ligação, essa ligação molecular, ao nosso corpo. Então, desencarnar é este caminho oposto. É o espírito sair da gaiola, se desprender do corpo físico e voltar para o mundo espiritual. E como que se dá esta ligação? Né? Kardec já adiantou para a gente. E acontece uma cena interessante no livro Nosso Lar. André Luiz está andando lá nos bosques, ali perto das cercas de Nosso Lar. Por ali, está andando, quando ele vê uns seres muito grandes, né, que eles se assustam. Eram verdadeiros fantasmas. Pessoas como nós, só que muito maiores, meio deformado, e ele volta correndo, né, espavorido, esbaforido, com muito medo, e conta para a enfermeira Narcisa o que ele havia visto. E ele está lá no livro, ele diz para a gente que ele, morrendo de medo e observando a reação da enfermeira, e que ela estava a muito custo contendo o sorriso da ingenuidade dele. E ela, né, ele meio sem graça, porque ele estava apavorado e ela serena e achando engraçado. E a pessoa o outro trabalhador espiritual que estava junto também estava tentando conter o riso. Aí vai os três lá para ver aqueles seres lá. E eram 2 habitantes, 2 espíritos lá. Olha ali, ó, é aqueles ali que eu vi. E aí, sorrindo, Narcisa fala: observe, o que você vê neles? E ele descreve um cordão saindo da nuca, a se perder no espaço. E outros cordões a saírem da região do peito, das regiões daquilo que a gente chama de chakra. E outros ainda mais finos, saindo das mãos, dos braços e dos pés daqueles seres. E ela fala: André, o que diferencia nós, espíritos desencarnados, deles são esses cordões. Não tenha medo, são espíritos muito elevados, e os que conseguem chegar até aqui em Nosso Lar são espíritos de um amor imenso, de um poder mental, de uma vida espiritual burilada. Então, o que distingue a gente desses
desencarnados dos desencarnados, são esses cordões. Principalmente o cordão de prata, que às vezes nem é de prata, como a gente vai tentar falar mais adiante. A gente fala tentar porque às vezes não dá tempo, né? Então Allan Kardec, e aí a gente tem que ir mudando, suprimindo alguma coisa que ia falar, né? Então o que acontece? Allan Kardec, eu trouxe esse livro, Céu e Inferno. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente lê. Esses cordões é que nós precisamos o quê? Dilatar, afrouxar, para que eles sejam o mais suave possível. Então Kardec traz no Céu e Inferno um capítulo 3 chamado O Passamento, em que ele divide esse romper de cordões, esse romper de laços, em 4 tipos. O primeiro, quando esses laços estão tão fracos, mas tão fracos que a pessoa está quase desencarnando e o corpo continua vivo. Percebe como é que é diferente? É um desencarne suave. Então, pela vida moral e a conduta moral está relacionada ao desencarne, né? Quando Emmanuel fala de os que se dedicaram às coisas espirituais, ele falou espirituais, ele não falou as coisas espíritas. Porque nós podemos passar 40, 50, até mais anos dentro de um centro espírita e sair igual a gente entrou. Ou até mesmo pior. Pior porque a gente aprendeu e não conseguiu se modificar. Então, há pessoas, no primeiro caso que Allan Kardec coloca, que esses laços estão tão frágeis que qualquer coisa se rompe. É aquela história, né? Não pode nem levantar o braço, que o pessoal puxa, né? Chega uma idade que está assim, né? Chega uma situação de enfermidade que nós nos encontramos nessa situação. Então, essa é a desencarnação ideal. Essa é a desencarnação que a gente deve buscar. Mas buscar é diferente de ter. Eu me lembro, Isa, que quando Eugênio estava desencarnando, que não ia desencarnar, porque ele ganhou mais 13 anos de moratória, eu conheci ele naquele momento. Ele falou assim, olha, perguntou meu nome, eu falei, olha, eu estou pronto. Eu estou vendo os benfeitores, a espiritualidade está aqui, mas eu queria ficar um pouco mais para trabalhar para a doutrina. Então, isso é uma coisa que é conquistada. A tranquilidade do Ariston diante do momento do desencarne, né? Eu quero continuar trabalhando, vou continuar trabalhando, vou abrir o Evangelho. Isso são a tranquilidade das almas esclarecidas. Mas não é bem assim. E aqueles outros casos em que o espírito não teve essa preparação, e não tem esse conhecimento, e não tem essa grandeza, vamos chamar, moral, e que de uma hora para outra, simplesmente, ele se vê com o corpo morto, sem entender o que está acontecendo ali. Está no auge das forças físicas. E quanto maior o auge das coisas físicas, mais difícil é para o espírito entender o que está acontecendo e aceitar o que está acontecendo. A visão de Francisco Inácio Lá traz esse caso. O espírito era tão apegado, meu xará era tão apegado à vida material, que enterraram o corpo dele e ele ficou lá, tentando levantar o cadáver e voltar à vida. Até que o corpo entrou em decomposição. Estava no auge das forças físicas. Ele se horrorizou, ficou tão traumatizado que foi recolhido louco no mundo espiritual.
sentindo-se perseguido por ele. Ele. Mas ele quem? O monstro. Aí vem a Narcisa. É o corpo. Ele criou uma imagem mental em que ele é atormentado pelo próprio corpo. O gênero de ilusões que a pessoa tem, ou de maturidade espiritual, pode ajudar nesses casos assim que a pessoa morre, né, plena de energia. A gente viu isso no caso do desencarne do Ayrton Senna. O espírito, tudo leva a crer que o espírito já estava preparado para aquele momento. Tem as imagens na televisão, ele olhando para o carro, naquele mundo de pensamentos, sem dizer nada. Minutos depois, que foram logo nas primeiras voltas, já não estava mais com a vida orgânica, a vida orgânica tinha cessado e era o trabalho de desencarnação. Então, o espírito, quando vem e morre com idade, o corpo morre com ele com a idade jovem, na plenitude das forças, vai depender muito do planejamento, não reencarnatório, mas desencarnatório e também reencarnatório, porque faz parte. Aliás, a morte é o momento mais importante da nossa vida. Então o espírito está como que preparado para aquele momento. Humberto de Campos, em uma das suas crônicas, ele fala de um acidente de carro onde morrem 4 jovens, tudo da mesma idade. Ele faz questão de dizer que eram todos da mesma idade. 4 mortes iguais, 4 desencarnações diferentes, porque cada um estava em um clima espiritual no horário da morte, como Chico falou para a gente no começo da nossa fala. Então, tudo varia. Muita gente fala assim, eu quero morrer dormindo, que é tranquilo. Talvez a morte dormindo seja tranquila mesmo. Mas e o desencarne? Como que vai ser? Um amigo do Chico, uma vez, estudando medicina, foi fazer a autópsia. Ele não era espírita. E quando ele foi cortar o espírito para ver a causa ali, cortar o corpo para ver a causa da morte, viu o espírito se debatendo dentro do corpo, tentando se defender do bisturi, daquelas coisas todas, e ele não conseguiu fazer a autópsia. Corre até o Chico e conta o que aconteceu, e aí o Chico fala, meu irmão, a medicina não estava no seu projeto. E ele logo entendeu que tinha que deixar aquilo ali e procurar outro meio de ganhar a vida. As desencarnações ideais são aquelas, que a gente não quer, que é aquela prolongada pela uma velhice acentuada do corpo, pelas doenças, porque os laços chegam, vão se afrouxando, a pessoa vai começando a se desiludir deste plano físico aqui e buscar o plano espiritual. É quase igual ao primeiro caso que a gente falou. Kardec fala que é como se fosse uma árvore, uma fruta madura, aquela que você vai pegar, trisca e ela cai na sua mão. São esses terceiros casos, os casos que se enquadram nesses. No anterior que eu falei, são os acidentes, em que não há culpa. Há um planejamento, não há culpa. Chegou o momento do espírito voltar para o mundo espiritual e a morte é só uma desculpa. Acontece alguma coisa e o espírito simplesmente volta porque cumpriu aquele tempo aqui na Terra. E essas enfermidades onde os médicos dão 24 horas e a pessoa fica 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, igual um caso que a gente está acompanhando, os médicos falaram, olha,
leva para casa que não tem mais 2 dias não. E já vai 1 ano. E a pessoa não desencarna. E não está pronto. Porque sabe-se até que os familiares têm que ficar cercando, com medo dela, a pessoa cometeu o suicídio. Já pensou? Corpo tomado pelo câncer, espírito já indo e comete suicídio nessa situação. Então esses desencarnes, eles servem Chico, para isso. e nesse caso aí, me permita uma parte, nesse caso que a enfermidade seria quase que a cura para esse espírito aí, ela pode botar tudo a perder, né, com esse ato impensado, né? Causado pelo esse sofrimento, essa dor, né? Exatamente. Ainda corre esse risco, é esse o risco maior, né? Então, a enfermidade, ela vai servindo para preparar o espírito, para que o espírito tenha uma aceitação melhor. Que o espírito, ele repense toda a vida dele. Igual um caso também que a gente acompanhou da irmã que vivia brigando com o esposo e também desenvolveu um câncer e viu de uma hora para outra que ela ia embora muito jovem e ele muito jovem também, ia ficar com uma única filha pequena e ela falou: eu não sabia que eu te amava tanto, eu achava que eu tinha raiva de você. Eu não sabia, me perdoa, porque eu não sabia. Então, essas enfermidades servem para o espírito que meditar os caminhos que andou, as coisas que fez, para que haja o quê? Um desprendimento melhor. Nesse caso que eu falei no segundo, de o espírito voltar de um desencarne por acidente, um homicídio onde ele não tem culpa, é diferente do 4º caso que Allan Kardec traz para a gente. São aqueles casos em que o espírito não é aquela fruta que está caindo de madura. O espírito está na plenitude, como no segundo, das forças orgânicas, mas o corpo já se extinguiu. Aí é o caso extremo. Aliás, os 4 casos são extremos. Mas este caso, o último, é o extremo do extremo. Onde Allan Kardec fala que o espírito acompanha e sofre a decomposição cadavérica. A ponto de sentir tudo o que está acontecendo. Entender o que é ver a morte? É o espírito que fica concentrado naquela situação. São os casos de suicídio direto e suicídio indireto. Eu não gosto do suicídio inconsciente, desse termo, né? Porque ele não condiz muito. Se não há consciência, não é suicídio. Porque o que conta sempre é a intenção. Então, na verdade, é um erro de tradução, de entendimento. Foi a primeira coisa que os espíritos falaram para Allan Kardec. Quando propuseram codificar a doutrina, falaram: olha, vocês são confusos demais, vocês homens. Vocês têm muitas palavras para pouca coisa, poucas palavras para muita coisa. Vocês têm que se entender melhor com as palavras. Daí surgiu o nome Espiritismo. Um nome novo para coisas novas, nomes novos. Então o termo suicídio inconsciente não é bem preciso, porque há o suicídio direto, esse intencional, frio, calculado, e aquele indireto. Como é um caso que a gente viu, e vai tentar falar aqui também, do Obreiros da Vida Eterna. Então, esse suicídio indireto, quando a pessoa não tinha diretamente a intenção, mas sabia das consequências que seus atos poderiam gerar, e ela vai até adiante.
vai até o fim. É aquela irmã Cecília, que está no livro No Mundo Maior. A enfermeira chega para ela, está lá, para cometer o aborto. A enfermeira chega para ela e fala, olha, está muito difícil. Suas condições estão muito debilitadas. Se você insistir, você pode não resistir. E ela fala, eu prefiro morrer do que carregar esse ser maldito dentro de mim. São escolhas. E aquela irmã escolheu. E a gente vai ver um caso desse, do quarto caso, né, falando mais adiante. Então são essas 4 situações. Uma dessas 4 nós vamos estar. Tá? Ou a gente é um espírito muito elevado, que vai ter uma facilidade imensa no instante final, tá? Ou nós vamos estar com a vitalidade mais preparados, ou nós vamos ser trabalhados para este momento, ou nós vamos chegar sem condições alguma. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz traz... Até que hora, Sérgio? 9. Obrigado. André Luiz traz 5 casos de desencarne, que a espiritualidade vem trabalhar aqueles momentos. São 3 irmãos de doutrina espírita. 3 espíritas, um católico e uma senhora evangélica. É o desencarne de Dimas, tem até vídeo muito bacana no YouTube mostrando como é que foi o desligamento, que esses laços que se rompem não é só do corpo, não. Também tem os laços do lar, os laços da família. Tudo isso precisa ser trabalhado. Então André Luiz traz esses 5 casos. 3 espíritas, Dimas, Fábio e Adelaide. 3 espíritas, 3 desencarnes diferentes. A de Cavalcante e de Albina, uma pastora, uma missionária das igrejas evangélicas. O caso de Dimas é bem interessante, porque a espiritualidade vai trabalhar o desencarne dele e, ao mesmo tempo, tem que lidar com a resistência da família. E a resistência da família é terrível. Foi o caso que Dimas viveu. Nós também tivemos a oportunidade de ver um caso assim. Uma senhora, já de idade avançada, em que o câncer começava no fígado e ia até o cérebro. 2 anos ali definhando. E a mãe não pode morrer, a mãe não pode morrer, a mãe não pode morrer, não, aquela coisa toda. E o espírito não conseguia. Até que não teve mais jeito. E aí uma outra irmã, na plenitude das forças, caso 2, que falado, como é que eu vou viver sem ela? Como é que eu vou viver sem ela? Eu não vou conseguir viver sem ela. Olha a força da mente. Primeiro, não deixava uma desencarnar. E a outra, promovendo o próprio desencarne. Estava preparado para enterrar? Todo mundo indo para o cemitério. Ah, não. A tia já passou da hora de acordar. Ela acorda cedinho, já é 11 horas. Foram lá e ela estava falecida sob os lençóis. Eu não vou conseguir viver sem ela. Olha o tanto que o apego pode nos prender à matéria ou promover um desencarne fora de horas. Então Dimas está lá e é feito todo um trabalho. E aí a espiritualidade vai cortar esses cordões e filamentos que a gente falou lá atrás.
começa pela região do ventre. Quando corta os cordões do chakra umbilical, plexo solar, esplênico, essa parte mais, as pernas gelam. E o espírito já começa, o corpo já começa a ficar todo esfriado. E aí Jerônimo explica que agora vai cortar os plexos, os cordões da parte superior, laríngeo, cardíaco, e aqui também vai começando a esfriar. E aí depois ele vai para a nuca, onde está o cordão de prata. E André Luiz diz que Jerônimo concentrou toda a força em alguma coisa que de repente é como que se quebrou. E ele vê uma chama. Falei, está formando uma cabeça, um corpo, e daí tudo. E o livro eclesiástico fala, né, até que se quebre o vaso de ouro, se rompa o cordão de prata, a roda se despedace e a água volte para o rio, tudo é vaidade. Olha a escritura sagrada falando de cordão de prata, até que se rompa o cordão de prata. E foi exatamente isso. A roda são o quê? São os chakras. A água voltando para o rio são os fluidos espirituais. Tudo certinho, como a doutrina espírita fala. E aí pronto. Dimas estava morto, o corpo físico, e quase que desencarnado, porque ainda havia... Vai-se para o cemitério e precisa-se de um velório, né? Que é no velório que a espiritualidade faz as últimas providências em favor daquela pessoa que está indo, e Dimas é desligado. Só que André Luiz escuta um choro, e ele começa a procurar de onde vem aquele choro, e olha para o lado e vê que aquele choro está vindo de dentro de uma sepultura. Era uma irmã, era uma senhora. E ele percebe o quê? Um cordão com a substância negra. Está vendo por que nem sempre é de prata? Está lá no livro, substância negra. Eram o quê? Os resíduos do corpo passando pelo espírito. E André Luiz percebe que aquela mulher estava sofrendo horrivelmente, porque era um caso do quarto que a gente falou. Era uma irmã, uma senhora casada, que engravidou e não queria o filho de jeito nenhum. E o marido queria. E ela prosseguiu com a prática abortiva, a ponto dela desencarnar e o bebê sobreviver. E André Luiz pergunta para a espiritualidade, vamos cortar esse cordão aí? De jeito nenhum. Ela precisa ficar presa a essa situação. Porque no estado de loucura e de embriaguez da consciência que ela está, se a gente corta o cordão e liberta ela, ela volta para dentro de casa, para enlouquecer o marido e o bebê. Que neste momento o que mais precisa é de paz. Olha aí os laços, os cordões. Mais uma vez. Vem para o desencarne de Fábio e já é aquela coisa suave. Ele totalmente resignado. A ponto de dizer, olha, você é nova. Nossos filhos são pequenos. A vida de solidão na terra é muito triste. Se você encontrar um companheiro, alguém, segue uma nova vida, reconstrói a sua vida. E ela de jeito nenhum, e ela protestando, ele não é porque você vai casar de novo que a gente não está unido para sempre em espírito. Se você encontrar alguém, né? E já Adelaide era um espírito, era a fruta madura, caindo. Desligamento totalmente fácil. Cavalcante, o católico, era alguém que estava no segundo casamento
E ele se sentia culpado pelo primeiro ter terminado. Tiveram que trazer a ex-esposa dele, já desencarnada, para ele entender que ele não teve culpa do fim do relacionamento. Percebe como é que tudo envolve? A irmã, a esposa dele, a primeira, é que queria levar uma vida leviana. Viver a vida. Ela que não conseguiu, não foi ele. E ao invés dele pedir perdão para ela que pede perdão. Mas a espiritualidade traz ela para se despedir dele e se desculpar. E fala, ela está entregue às companhias que ela escolheu. Ou seja, não pôde nem ficar com ela. E a Albina, que já tinha cumprido o papel dela de missionária dentro da igreja evangélica, né? Ela teve a moratória. Porque se ela desencarnasse naquele momento, e tudo é previsto, uma filha estava grávida, e era um espírito muito ligado à obra missionária da avó, que se a mãe desencarna, o aborto seria quase que inevitável. E vem uma ordem para manter ela mais um pouco de tempo no corpo. Então, nós estamos ligados a essas situações, que diz respeito a nós. Mas até agora a gente falou em desencarnação. Preocupado com o horário, né? Nós temos falado em desencarnação. Mas e depois da desencarnação? Nossa fala daqui adiante diz respeito àquilo que os espíritos chamam de perturbação da morte. O espírito fica sem entender, volta para dentro de casa, tenta falar com as pessoas, não consegue, fica nesse estado em que pode durar dias, semanas, meses, anos, séculos. Dramas de obsessão. Dr. Bezerra de Menezes narra através de Ivone Pereira um caso assim, em que há uma grande tragédia mesmo, e a família não conseguiu suportar. E vários personagens reencarnaram, mas o pai daquela família não conseguia. E desencarnar. Será que a gente desencarna e chega no mundo espiritual e está totalmente curado, como diz no livro, o Senhor está bom? Morri, né? Será que é assim que a coisa acontece? Pode ser assim. Mas o natural é não ser assim. Por isso que os hospitais do mundo espiritual estão superlotados. Há pessoas que têm uma vida moral elevada, que chegam do lado de lá plenos de saúde. A doença do corpo era a cura do espírito. E há pessoas que nascem normal, que morrem normal o corpo e chegam no mundo espiritual sem órbita dos olhos, sem os membros, as pernas, as mãos, pelo gênero de vida que tiveram. E aí o espírito leva muito tempo. Nós que trabalhamos em reunião de desobsessão, né, a gente encontra muitos espíritos nessa situação. O espírito diz que está ligado ainda ao que tinha, né, o corpo. O espírito reclama muitas vezes que desencarnou num incêndio, num acidente. Aos casos até de retalhamento, como diz Ivone Pereira, e a gente não sabe como é que foi o desprendimento daquele espírito, não sabe nem se houve um desprendimento, que às vezes o espírito é trazido apenas para conhecer a casa, ouvir as orações, para que continue o processo de desencarnação dele, e a gente simplesmente fala,
para aquele espírito. Não, isso já passou. Passou como? Para ele é uma realidade. Então nós espíritas, nós não sabemos qual é a nossa realidade espiritual. Às vezes a gente pensa que está muito bem e não está. E às vezes a gente pensa que está muito mal e está melhor do que a gente supõe. Por quê? Porque vivemos para as coisas espirituais. Uma irmã nossa lá do Chão de Flores trabalhou a vida inteira, uma vida de renúncia, de abnegação, achando que não fez nada. Cheia de crédito, cheia de valores, porque quanto mais o espírito conhece, mais ele se cobra. E há casos que a gente pensa que está bem e não está. Precisamos trabalhar a nossa reforma dia a dia. É o caso daquela mulher que André Luiz chega na casa e vê uma mulher muito bonita se preparando para ir dormir. Ela deita, se cobre e André Luiz fica observando. Quando o espírito dela levanta, desdobrado da matéria, André Luiz tem medo, horror, e fala, era uma verdadeira bruxa espiritual. Ou seja, fisicamente muito bonita. Espiritualmente, um ser horripilante. Se ela desencarna naquele momento, é a forma perispiritual dela do lado de lá. E precisamos, portanto, cuidar da beleza da alma, né? Um dia eu fazendo esse estudo lá no nosso Chão de Flores, quando o pessoal soube que o assunto era esse, e eu era que ia dar aula, aí uma das mãezinhas falou, hoje o Chico vai ajudar a gente, vai ensinar a gente a desencarnar. Eu falei, não, eu também não sei ainda não. Então a gente está apenas lendo os livros espíritas, não estou aqui ensinando ninguém a desencarnar, né? Estamos apenas lembrando o que a doutrina espírita traz para a gente. Então eu agradeço muito a paciência de vocês, espero ter colaborado com alguma coisa, espero que despertar em vocês o desejo de ler Céu e Inferno, esse capítulo Passamento, porque Kardec conta esses 4 casos e depois mostra um monte de exemplos de espíritos que morreram do primeiro caso, né? Conta o caso de uma viúva que ela desencarna e Kardec pergunta, olha, como é que vai ser? O que é que vai ser de mim agora? Aí Erasto fala, olha para cima. Ela olhou, está vendo aquela estrela lá, a maior que tem? É o mundo que você vai viver agora. Né? Recebida pelo próprio Espírito de verdade. Uma senhora cheia de créditos espirituais. Sanson desencarnou, né? E pediu para Kardec, olha, me evoca o mais depressa possível. Sabe onde é que Kardec fez a sessão mediúnica dele? Hã? Não. Pior do que isso. Lá no necrotério, né? Estamos aqui na câmara mortuária e começa, um médium incorpora e Kardec começa a interrogar, né? Questionar o que o amigo estava sentindo. Era Sanson, um dos espíritos mais elevados da codificação. Trabalhou encarnado com Kardec e virou mentor depois que partiu. Então a gente não sabe nada. A gente está apenas trabalhando e que quando esse dia, quando essa hora chegar, gente, eu prometo que a próxima vez que eu vim aqui eu vou falar de coisa boa, viu? Tá? Só coisa boa, viu, Eli? Eli, estou prometendo, tá? Mas a verdade é que a gente precisa estudar essas coisas, né? Porque essa hora vai chegar e a gente tem que estar preparado. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e até a próxima. Muito obrigado, Francisco, por essa exposição. E é verdade, irmão, nós temos que
tocar em assuntos que muitas vezes despertam certo temor em algumas pessoas, mas é necessário. Nós poderíamos ficar aqui discorrendo sobre casos semelhantes a esse, já que a nossa profissão nos colocou diante de casos iguais que André Luiz narra. Então, isso aí há mais de 25 anos, nós estamos convivendo com esse tipo de situação, e é pura verdade, não só o que o nosso irmão trouxe aqui, como o que está nas páginas da codificação. Antes de nós passarmos para o passe ali na sala, convidamos a todos para participar do passe, a oração final será feita na nossa sala. O Francisco citou aqui nosso irmão Ariston, e nós tivemos essa grata oportunidade de acompanhar o nosso irmão. Estávamos lá juntamente com o Giovan e a Eli naquele dia, e por volta de 4 horas da manhã, antes dele adentrar a UTI, ele estava um aspecto assim, sereno, e ele olhou para mim e sorriu. E na hora eu já coloquei uma pergunta em cima. Ariston, como é que você está, meu irmão? Esse momento nos marcou profundamente e vai nos acompanhar o resto das nossas vidas. Ele nos disse assim, Serginho, ele chamava de Serginho, né? Serginho, eu estou pronto. Quando eu abrir os olhos do outro lado, pedirei um evangelho para continuar a tarefa, o nosso trabalho. É a paz do último dia, né, que Emmanuel fala. Então, isso serviu de lição para nós e contamos com muito carinho essa passagem, porque é isso que nós devemos buscar. A paz do último dia, desencarnarmos com qualidade, com fé, sabendo que vamos continuar o trabalho no plano espiritual. Então, meus irmãos, vamos ao passe, convidamos aos médiuns presentes para nos auxiliar, e que o Senhor nos abençoe, abençoe Francisco e sua família aqui presente. Muito obrigado, irmãos.